Olá, tudo bom? Vamos hoje falar um pouco sobre como Jesus lida com a nossa condição de pecadores e como isso é completamente distinto, diferente de como o ser humano lida conosco. Eu quero tratar disso a partir de uma tela no Evangelho de João, onde Jesus lida com uma mulher adúltera que é levada aí. Essa adúltera é levada a Jesus não para ter a sua situação resolvida, note isso, mas sim porque eles queriam efetivamente tentar e ter algo de substancial que pudessem acusar a Jesus. O texto deixa isso claro quando diz assim, versículo 6, capítulo 8 de João. Eles falavam assim para prová-lo e ter alguma coisa de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvindo. Evidentemente que Jesus compreendeu claramente a situação ali presente. Jesus sabia exatamente qual era o ardil, a artimanha que aqueles líderes estavam projetando. Entretanto, Jesus vai aproveitar essa situação, por assim dizer, inesperada, para falar efetivamente sobre como ele lida com a nossa condição de pecadores e a nossa situação efetivamente problemática diante de Deus, sem de fato a resolução da sua graça na redenção. Algumas coisas são ditas por Jesus que precisamos levar a sério e estabelecer como uma diretriz importantíssima na nossa vida, algo que realmente pontue a nossa relação com Jesus e como nós lidamos com o outro, inclusive. O versículo 7 nos dá a primeira posição de Jesus diante de nós, pecadores, e de fato a posição que devemos replicar em nossa vida no que tange a lidar com as nossas dificuldades, com as nossas falhas e com essas implicações do pecado ainda presente em nossas vidas, aí falando de convertidos e nascidos de novo, e de um modo geral com o ser humano. Versículo 7 diz assim, aí Jesus começa a se posicionar diante da condição daquela mulher, diante de todo aquele tribunal espontâneo que eles construíram, mas um tribunal subreptício, com segundas intenções, um tribunal ilegítimo, assim podemos dizer. Então ele diz assim, versículo 7, porque insistiram na pergunta. Ele se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. A lei dizia que, para ser condenado, as pessoas deveriam testemunhar, teria que ter no mínimo 4 testemunhas, e as pessoas deveriam estar as testemunhas eram os primeiros a estarem presentes no processo de apedrejamento, no caso aqui do adultério. Jesus então usa, de certa maneira, a lei, mas ele faz uma implicação importante e que nós não fazemos quando julgamos o outro. Ele falou, tá, muito bem, podem condená-la, ela está errada, a lei diz que ela não deve fazer isso, porém, só pode condená-la os que, de fato, tiveram uma vida que supere a experiência do pecado. Ou seja, uma vida absolutamente ilibada, absolutamente moral, absolutamente superior a qualquer condição de pecaminosidade. Esse é o critério de Jesus. E isso é importante porque satura os dois âmbitos
A minha relação com o outro nunca pode ser uma relação de julgamento, de acusação, porque eu não tenho condição espiritual nem moral para fazer esse julgamento. Porque simplesmente eu sou pecador ainda, entende? Não estou falando do julgamento civil dentro das condições de moralidade estabelecida, não estou falando da quebra dos pactos sociais, da comunidade, etc. Eu estou falando de um julgamento existencial, um julgamento do indivíduo diante de Deus, espiritual, que requer uma condição existencial mais apurada, uma situação espiritual e moral distinta, singular. E é isso que Jesus coloca. Ele fala, olha, para julgar, você precisa estar numa condição de transcendência diante do pecado que você está julgando. A primeira coisa importante é essa. Segunda coisa muito significativa nesse texto é que a nossa consciência é a referência primordial para nos qualificar ou não a julgar o outro, nessa condição de julgar o outro em seu pecado. Ele diz assim, então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por sua consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até os últimos. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. Então Jesus diz, então a consciência, ela faz esse trabalho de fato estabelecer quem é quem, colocar de fato as condições nos devidos termos. A consciência faz o julgamento e aponta para a nossa falência espiritual, para a nossa falência moral. Mostra claramente que nenhum de nós temos condições intrínsecas, interiores, profundas, que justifiquem uma autossalvação, que possam resolver o nosso drama, o nosso dilema, o nosso caso, assim como aquela mulher adúltera não poderia se salvar, não poderia sair daquela condição, mas aqueles acusadores também estavam em idêntica condição diante de Deus. Os pecados eram distintos, mas todos pecados diante do Senhor, e a consciência começou a acusá-los um após outro, desde do mais velho até o mais novo, todos foram julgados diante do Senhor. Essa é de fato a única, uma das mais poderosas evidências do fato de que, por que precisamos de Jesus, por que precisamos da graça, porque salvação é por graça e misericórdia incondicional de Deus, e como não temos condições de julgar quem quer que seja, mas ao contrário, na mesma condição estamos, carentes da graça divina, carentes do poder de Deus, carentes da bondade divina. Isso deveria implicar em uma condição, em uma postura existencial e espiritual diferente do que nós encontramos, infelizmente. Jesus, então, termina dizendo, quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém, mas além da mulher, disse a ela, mulher, onde estão aqueles acusadores? Ninguém te condenou? O versículo 11, disse ela, ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus, nem eu te condeno, pode ir e não peques mais. Jesus nos mostra que o único que pode, de fato, julgar o ser humano, não julga, mas oferece a destra de graça e misericórdia e a condição de viver uma nova vida, de viver uma nova experiência e de viver uma vida exuberante, transformadora e por que transformada? Uma experiência distinta, poderosa, marcada pela excelência da nova vida e pelo poder da graça de Deus no Evangelho de Jesus, no Evangelho poderoso que muda a experiência humana, trazendo o novo e superando a condenação no glorioso tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo,
nós superamos, vencemos, temos a chance de sermos perdoados e vivermos uma nova vida. Glorificado seja o Senhor e o nosso Messias. Amém.